eu recebi do Senhor o que também estou compartilhando com vocês. Então, talvez alguém pergunte, pastor, em relação ao véu na cabeça da mulher, a mulher tem que usar o véu ou a mulher não tem que usar o véu? O Evangelho deu voz à mulher e deu posição à mulher. Velho, nós não temos mais aquele jugo pesado. As pessoas possam olhar para mim e não ser escândalo para o Evangelho. E você deve examinar a si mesmo, se arrepender dos seus pecados. Apenas se lembrem que nós acabamos de falar aqui no capítulo de número 10, que foi acerca de algumas coisas que estavam acontecendo. Os irmãos estavam tentando a Cristo, tentando a Deus aqui, e acabou que eles ficaram de exemplo para nós, a igreja de hoje, né? Nós não devemos tentar a Cristo, não devemos cobiçar as coisas, não devemos ser idólatras como eles foram, para que então nós não venhamos cair no mesmo erro que eles. Havia um grande problema na igreja de Corinto, e o problema era o mundanismo. O que acontecia? A igreja ela era mundana, e quando a igreja é mundana, isso acaba afetando diretamente tudo que a igreja presta a Deus. Então, havia alguns problemas que a igreja estava enfrentando. Eu vou citar os problemas aqui, e nós vamos apenas tratar 2 desses problemas, e depois nós vamos para o capítulo de número 12. O primeiro problema que a igreja estava enfrentando era acerca da posição da mulher em concernente ao culto. A mulher poderia ou não poderia ficar com o véu? Ela deve ficar com o véu ou não pode ficar com o véu? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é como que é celebrada a ceia do Senhor? Qual que é o significado dela? E como sabemos se estamos realmente ceiando da maneira correta? E o terceiro problema que a igreja estava enfrentando era acerca do uso dos dons espirituais, que nós trataremos a partir do capítulo de número 12. Hoje eu quero ficar apenas com esses 2 problemas, gigantescos problemas que a igreja estava enfrentando, que era a posição da mulher no culto e acerca da ceia do Senhor. Vamos lá. O versículo de número 1, ele faz parte do conjunto do capítulo de número 10. De tudo aquilo que nós falamos, Paulo, não sei se vocês lembram como eu finalizei aqui na terça-feira passada, eu finalizei dizendo que nós deveríamos dar testemunho para este mundo. Nós precisamos ser luz para este mundo. E eu comentei um pouco acerca das vestes, eu estava falando sobre isso, e olha o que diz o versículo 1: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Então, Paulo estava dizendo que a igreja deveria imitar ele porque ele imitava Cristo. É assim que a gente fecha o capítulo de número 10. E aí a gente vai então para o versículo de número 2, que diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. O que o apóstolo está lembrando eles aqui, primeiro ele estava louvando a Deus pela vida dos irmãos, porque os irmãos haviam extraído alguma coisa que Paulo tinha ensinado. E o que Paulo tinha ensinado? Paulo tinha ensinado acerca dos preceitos da palavra do Senhor. Paulo ele havia ensinado acerca da lei do Senhor. E acerca de preceitos, a palavra preceito aqui, tradição, algumas traduções vão dizer tradição, e nós precisamos entender que, naquele contexto que Paulo estava vivendo, Paulo não tinha a Bíblia completa como nós temos, nós somos privilegiados. Então, como o próprio apóstolo vai dizer no capítulo de número 11, verso de número 23, ele vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então, ou seja, o ensinamento de Paulo era algo que o próprio Deus havia compartilhado com ele. Ele diz: eu recebi do Senhor o que também estou compartilhando com vocês. Então, Paulo recebe isso de Deus e ele compartilha com a igreja. Mas antes de entrarmos aqui no conceito cultural em relação ao véu, acerca da tradição, eu achei uma coisa muito interessante, porque a tradição ela é a fé viva daqueles que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Então eu não quero aqui hoje
talvez alguém pergunte, pastor, em relação ao véu na cabeça da mulher, a mulher tem que usar o véu ou a mulher não tem que usar o véu? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que o contexto desta carta, ela foi escrita, claro, tudo que foi escrito foi escrito para nosso proveito. Mas a carta é escrita para quem? Para os irmãos de Corinto. Nós estamos usufruindo dessa palavra viva, que é atemporal, e nós estamos então se alimentando dela. No contexto daquela época, Paulo estava dizendo: a mulher deve usar véu, sim, no contexto daquela época. Mas eu vou explicar o porquê que Paulo estava mandando a mulher usar véu, porque o véu era sinônimo de respeito, era sinônimo de submissão ao marido, era sinônimo de honra, e é por isso que ele estava dizendo. Porém, respondendo logo a pergunta, para que quando eu passar para a cerca da ceia do Senhor, ninguém fique com dúvida. Não, hoje nós não precisamos, a mulher não precisa usar o véu, porque isso não tem nenhum significado no tempo de hoje. O significado que o véu tinha antes, hoje ele é expressado de uma outra forma: submissão ao marido, porque o contexto do versículo de número 2 até o versículo de número 16 é mostrar que a mulher deve ser submissa ao marido, como também há uma hierarquia entre Deus e Cristo, há uma hierarquia entre o homem e a mulher. Eu vou debulhar isso aqui para vocês um pouco, para que a gente possa entender. Vamos lá. No contexto cultural, nós vemos que nas terras orientais, o véu, ele era o sinônimo de poder, de honra e de dignidade da mulher. Então, se uma mulher antigamente era vista com um véu na cabeça, aquele véu demonstrava que aquela mulher era uma mulher honrada. Quando a mulher ela saía pelas ruas, aquela mulher, quando estava com véu, é como se ela fosse protegida. Os homens respeitavam aquela mulher, porque sabiam que aquela mulher era uma mulher digna. Quem saía sem o véu no contexto aqui da carta? Eram as prostitutas e as sacerdotisas. As sacerdotisas que praticavam rituais, como eu disse, que existia uma acrópole, muitas sacerdotisas prostitutas praticavam rituais com o seu próprio corpo, como oferecendo um sacrifício a um deles. Então, quando a mulher ela saía com o véu, essa mulher, ela então representava que ela era uma mulher digna, era uma mulher de respeito. A proteção daquela mulher era o véu. Uma mulher que não estivesse com o véu, ela ficava à mercê dos homens. Os homens mexiam com ela. Aliás, a história conta que uma mulher sem véu, muitas vezes era uma mulher violada. Ela não tinha uma proteção, porque não havia sobre ela nada que distinguisse ela das outras mulheres. Só que também, aliás, além disso, era muito comum na terra grega as chamadas religiões de mistérios. Se de um lado nós temos uma cultura que a mulher usava véu como sinônimo de respeito, se de um lado nós temos uma cultura que a mulher, como não usava véu, ela ficava à mercê e sem proteção, do outro lado nós temos uma religião que se chamava religiões de mistérios, aonde só os homens participavam. As mulheres não podiam participar. E além disso, essas mulheres, elas eram excluídas desses cultos, porque para eles mulher não precisa de religião. Então, o que nós vemos no cenário dessa carta é que as mulheres eram inferiores aqui nesse tempo. As mulheres eram era apenas como um objeto. Porém, chega Paulo na cidade de Corinto e ele então tem uma bandeira que ele está levantando. Essa bandeira se chama Evangelho. Para que as mulheres hoje entendam aqui algumas coisas, o Evangelho, ele resgatou a dignidade da mulher. O Evangelho deu voz à mulher e deu posição à mulher. Claro que hoje nós vamos falar sobre submissão, e falar sobre submissão não é algo fácil, mas eu espero que vocês possam me compreender da melhor maneira. Mas chega Paulo então na cidade de Corinto
com o Evangelho, dando voz e dando direito à mulher, assim como o homem. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 28, diz assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, no Evangelho, na economia de Deus, homem e mulher são iguais perante Ele. O homem não é mais importante do que a mulher, e a mulher também não é mais importante do que o homem. E é isso que Paulo chega pregando na cidade de Corinto. Acompanhe comigo o versículo de número 11, capítulo 11, versículo de número 11. Olha só. Vamos chegar nesse verso, mas deixa eu só ratificar ele aqui. Todavia, nem o varão é sem a mulher, se som está ruim, Rogerinho. Para mim aqui, não você da igreja. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Agora veja bem, olhem para cá por gentileza. As mulheres estavam em um extremo, elas não eram valorizadas. As mulheres tinham que se submeter a um jugo pesadíssimo. Mas aí, agora Paulo vem pregando o Evangelho. As mulheres que eram da igreja de Corinto, elas saem de um extremo, que era onde elas não tinham voz e não tinham vez, e elas entram em um outro extremo. Elas então entram na questão do feminismo. Veja que coisa interessante isso aqui. Elas disseram o seguinte: no Evangelho, nós não temos mais aquele jugo pesado. Nós somos como os homens, e nós não estamos debaixo dessa cultura que diz que eu devo usar véu. E então as mulheres começam a levantar a bandeira dizendo: baixe o véu, não precisamos usar véu, diga não ao véu. Então as mulheres de Corinto queriam abolir o uso do véu. E é nesse contexto que Paulo vai falar o porquê que a mulher deveria usar véu. Antes de nós entrarmos no texto, veja bem, na Grécia antiga, as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas. O que distinguia uma mulher de um homem? Era o véu que a mulher usava. Então, por ser muito parecido, acabava que o que fazia distinção da mulher do homem muitas vezes era o véu, porque as roupas eram muito parecidas. Só que quando uma mulher ela saía na rua com o véu, as pessoas olhavam para ela e diziam: é uma mulher respeitosa, esta mulher aí é uma mulher digna, ou aquela mulher que está indo lá é uma mulher submissa ao marido. Mas de repente as mulheres da igreja disseram: não, nós não queremos véu, o Evangelho nos libertou disso, nós não temos que usar o véu. E aí agora nós vamos entrar no texto. E Paulo vai explicar o porquê que as mulheres então deveriam usar véu. Veja bem, o versículo de número 3 ao versículo número 6. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Como eu disse, quem saía sem véu naquele tempo das mulheres? Eram as prostitutas. Só que as mulheres da igreja estavam dizendo: não, eu não preciso usar véu. O Evangelho nos libertou, mas não estamos debaixo dessa cultura. Só que Paulo está dizendo: olha só, existe uma regra básica do reino de Deus: Deus, Cristo, homem e mulher. Se uma mulher está querendo andar pelas ruas ou participar de um culto com a cabeça descoberta, ela está se colocando na mesma posição de que aquelas mulheres que são prostitutas ou que não têm respeito na sociedade. Fazendo isso, a mulher estava desonrando o homem. E por que Paulo diz que a mulher deveria usar véu? Porque a mulher deveria ser submissa ao homem. E pela mulher ser submissa ao homem, alguma coisa deveria distinguir ela das outras, das demais mulheres. Então, era uma honra para uma
marido quando a mulher saía pela rua ou participava de um culto com um véu na cabeça. Na verdade, mexer com uma mulher com um véu na cabeça era arriscado. Então as mulheres que usavam véu eram mulheres que eram muito respeitadas naquela época. Vem Paulo então refutando a justificativa delas de não usar véu. E ele diz que elas deveriam usar o véu sim dentro da igreja. Elas não deveriam dar motivo para as pessoas olharem para elas e dizer assim: oh, será que essa mulher aí é fiel ao seu marido? Será que essa mulher aí ela é uma mulher íntegra de verdade? E aí Paulo vai dizer e justificar o seguinte: você não vai ver diferença entre um homem e uma mulher. Perante Deus eles são iguais. Porém, eles ocupam papéis diferentes. Se você falar bem assim, pastor, Deus é maior do que Cristo, eles são co-igual, co-eterno, consubstancial. Eles são a mesma pessoa. Claro que Deus, na sua proeminência, no projeto de salvação do mundo, ele ocupa sim a proeminência. Porém, se você olhar para Cristo e olhar para Deus, eles são iguais. A mesma substância. E Paulo está dizendo: se Deus é o cabeça de Cristo, mas Cristo se submeteu a Deus, o homem sendo cabeça da mulher, a mulher deve se submeter ao homem. E eu não estou falando aqui de inferioridade, eu estou falando de papéis diferentes. A mulher não ocupa o mesmo papel que o homem, e o homem também não deve ocupar o papel da mulher. Cada um tem o seu papel. E aí fica uma pergunta: pastor, a mulher pode profetizar? A mulher pode pregar? A mulher pode dar um estudo? Paulo vai responder isso no versículo de número 5, aliás, olha só. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ele está dizendo: a mulher ora sim, a mulher profetiza sim, mas com a cabeça coberta, em tempo para honrar os maridos. Agora, hoje, nós não vamos entrar aqui na questão. Esse texto aqui não dá base para dizer que nós temos pastora, ok? Esse texto dá base para dizer: a mulher pode pregar, a mulher pode evangelizar, a mulher pode fazer todas as funções que os homens estão fazendo. Porém, a posição de liderança da igreja é algo ao contrário de usar esse texto para fundamentar esse argumento. O que Paulo está dizendo é que ela pode orar e ela pode profetizar, não tem problema nenhum. A mulher e o homem estão em pé de igualdade perante Deus. O que diferencia os dois? São os papéis que eles ocupam perante Deus. Então, ele está dizendo aqui que a mulher deveria sim usar o véu para que não fosse um obstáculo ou escândalo para os seus maridos e para as pessoas da igreja. Agora, vamos fazer um ponto aqui de aplicação. O que substitui o véu hoje na igreja, pastor, em relação às mulheres? É a roupa que a mulher usa. Se você falar bem assim: pastor, hoje a gente tem que usar véu? Não tem que usar véu. Porém, dependendo da roupa que você vem para a igreja, as pessoas vão ter zero de credibilidade em você. Mas dependendo da roupa que você usa, as pessoas glorificarão a Deus pela sua vida. Ou seja, a roupa que eu uso, ela não pode ser um obstáculo para as pessoas colocarem em xeque a minha moral ou a minha conduta. Eu preciso me portar de uma maneira que as pessoas possam olhar para mim e não ser escândalo para o Evangelho. Fiquem tranquilos, mulheres, que vai chegar a vez dos homens, já, lá no versículo 16. Eu guardei uma aqui para eles aqui. Então vamos lá. Eu, nos dias de hoje, não posso duas coisas: trazer escândalo para a igreja, que era o que as mulheres sem véu faziam, faziam escândalo, e também não posso trazer desconforto. Ou seja, a mulher não pode vir com uma roupa que deixe as pessoas desconfortáveis. Veja bem o que eu vou dizer aqui. Naquele tempo, a mulher aparecer sem véu no culto. É como se uma mulher entrasse ali com roupa de banho. Imagina o escândalo. Gente, eu tampar os olhos, meu Deus do céu, que pecado. Era as mulheres nos cultos.
da igreja de Corinto. Era isso que Paulo está dizendo. Vocês sem véu estão desonrando os maridos de vocês. Vocês precisam usar véu para que vocês tenham uma posição de honra diante de todos aqueles que veem e mostre que você honra o seu marido. Agora, veja bem o que diz o verso número 7 ao número 10. O varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Ainda no verso 10, portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Duas coisas eu quero pontuar aqui e passar mais rápido. Primeiro é a glória e segundo é os anjos. Paulo está dizendo o seguinte: a glória de Deus é a criação do homem. A glória de Deus é a criação do homem. E a glória do homem é a sua mulher. Por isso, Paulo vai dizer que nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem. Como existem hoje, a mesma forma que existem feministas, existe o jogo machista, né? Que a mulher não tem voz, a mulher não tem vez e ela não tem vontade. Isso é antibíblico. Mas não vamos achar isso nas escrituras. A mulher não tem uma mão na boca, ela também tem desejos, ela também tem vontade. E Paulo vai dizer: o homem não é assim a mulher, e a mulher também não é sobre o homem. É sobre posição diferente, é sobre lugar diferente. O homem ocupa a liderança como cabeça, porque Deus é o cabeça de Cristo e o homem é o cabeça da mulher. Mas o homem também não é um imperador dentro da sua casa. O homem também não é um ditador e ele diz como as coisas vão ser feitas e a mulher não pode abrir a boca. Paulo está dizendo assim: gente, isso é diferente. Assim como o homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Porque o homem veio a partir de Deus e a mulher veio a partir do homem. Então foi de lá que Deus tirou a mulher. A segunda coisa, ele vai dizer também que a mulher deve ter o sinal de poderio por causa dos anjos. Há um grande, não problema, mas há um grande conflito aqui nessa palavra anjos. Por que a mulher deve ter a sua cabeça coberta por causa dos anjos? A grande linha de pensamento é que assim como os anjos, eles cobrem o seu rosto perante Deus, a mulher, como sinal de reverência também perante Deus, ela deveria colocar o véu. Primeiro, porque os anjos estão, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Mas segundo, porque os anjos têm reverência para com Deus e a mulher também deve ter reverência usando o véu. Agora, vamos ao verso 11 e 12. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Olha o que ele está explicando aqui. O homem e a mulher têm uma interdependência. Eu não sou nada sem a minha esposa, e ela também não é nada sem mim. Talvez alguém diga: não, pastor, a mulher é inferior sim, porque primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Tá bom, e você nasceu de quem? Da mulher, é isso que ele está dizendo. Se o homem veio lá de Deus e da mulher, e do homem foi tirado a costela e criado a mulher, da onde que vem toda a raça humana? Ela vem da mulher. Então, nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem. Agora, verso de número 13 a 16. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher olhe a Deus descoberta? Ou não nos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido e é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Esse é o último ponto aqui, para que a gente gaste nossos 30 minutinhos acerca da Santa Ceia. Veja bem, há uma diferença muito grande entre um homem e uma mulher, ou pelo menos deveria haver.
um homem deve ser verdadeiramente masculino e a mulher deve ser verdadeiramente feminina. Paulo está dizendo o seguinte: vocês devem julgar, é decente que a mulher ore descoberta? Aí ele vai falar para os homens: ou não vos ensina a mesma natureza? Ou seja, é natural que é desonra para o varão ter cabelo crescido. O que ele está dizendo aqui é que tem que haver distinção entre um homem e uma mulher. E hoje vamos ser sinceros aqui: os homens têm perdido a sua masculinidade. Eu não estou falando de brutalidade, eu não estou falando de ignorância, eu estou falando de homem, com H maiúsculo. É isso que eu estou falando. Homens que saibam como se vestir, homens que saibam como cortar o seu cabelo, homens que saibam uma roupa que eles vão vestir. Tem homens que chegam no shopping e dizem: essa calça aqui é de homem e de mulher, é unissex, então eu vou levar. Você vai levar um negócio unissex que cabe na mulher e cabe em você? Isso não tem lógica. Roupa de homem é homem, roupa de mulher é de mulher. O homem, ele não pode se vestir como uma menininha. O que Paulo está dizendo? Isso não tem lógica. A mulher vem aqui profetizar sem o véu. Também não tem lógica. O homem está aqui vestido como uma mulher e querendo ser um homem. O que Paulo está dizendo é que há uma distinção muito grande. Homem é homem, mulher é mulher. Olha só o que diz em Gênesis, capítulo de número 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Nós precisamos tomar cuidado, nós como pais, vou falar mais como pais, porque às vezes a gente quer colocar roupa de homem e mulher, e roupa de mulher e homem, e isso não é um aconselhamento bíblico. A Bíblia está dizendo que o homem, ele deve se portar como um homem. Ele deve ser forte como um homem. Ele deve ter a postura de um homem e se vestir como um homem. Aonde as pessoas olharem, elas vão dizer: realmente, está subindo aqui o som, tá? Olha aí. Aonde as pessoas olharem para esse homem, elas devem dizer: ali vai um homem de verdade. E da mesma maneira, as mulheres também não podem se vestir como os homens. Elas devem se vestir como uma mulher feminina, ok? Homem não compra perfume de mulher, homem compra perfume de homem, ok? Isso tem que deixar claro, porque tem gente que não entende. Ele quer andar, ele quer se portar como se ele fosse uma mulher, mas ele não é uma mulher, e ele nunca será uma mulher, ele sempre será um homem. E Paulo está dizendo: no princípio, Deus fez o quê? Criou um homem e criou uma mulher. Há uma distinção muito grande. É nítido, é notório. Se alguém vê um homem, saberá pelo cocó, saberá pelo tom de voz. E homem precisa ser o quê? Homem. Talvez alguém diga: pastor, não concordo. Então você rasga capítulo 11 de 1 Coríntios e está tudo resolvido na sua vida. Mas homem precisa ter a postura de homem, ok? Vamos lá. Depois, se tiver alguma pergunta, vocês vão ficar à vontade no final, porque eu não tenho muito tempo, não. Agora é 8h30. Diz assim, versículo de número 17: isto, porém, que vou dizer-vos não vos louvo, porquanto vos ajudais não para melhor, senão para pior. Eu preciso da sua atenção, porque o meu tempo será muito corrido. O que acontece? Havia um primeiro problema, era acerca da postura da mulher no culto. Foi resolvido isso. A mulher deveria ficar com véu só para ela honrar o seu marido e não ser tido na sociedade como uma vergonha. Hoje não precisamos do véu, porque a forma da mulher se portar, se relacionar perante a sociedade com o seu marido, já demonstra que ela tem honrado o seu marido e honrado ao Senhor. Só que o problema da igreja de Corinto também era em respeito à Santa Ceia. Existia um costume que foi se perdido ao longo do tempo, que se chama a festa ágape, a festa do amor. Como que funcionava essa festa, pastor? As pessoas antigamente realizavam a Santa Ceia uma vez por semana. E então todos eles vinham como uma espécie de ajuda-prato. Cada um trazia um prato de comida.
E no dia de realizar a Santa Ceia, os ricos e os pobres estavam sentados na mesma mesa. Presta atenção, o pobre que não tinha o que comer, ele agora ia ter. Uma vez por semana, pelo menos aquele pobre poderia usufruir de uma refeição digna. Só que o que estava acontecendo? Os ricos da igreja de Corinto estavam fazendo uma panelinha no dia da festa ágape, no dia da Santa Ceia. Do lado direito ficavam os ricos, que levavam as suas comidas e as suas bebidas, e eles comiam, bebiam, e os pobres ficavam do outro lado. E no final, depois de toda aquela cuminância, aquela bebedeira, os ricos diziam: ah, e agora vem, vamos tomar a Santa Ceia. Aí Paulo vai dizer o seguinte: vocês estão equivocados quanto à Santa Ceia. Isso não é Santa Ceia. E ele vai explicar isso para a gente no versículo de número 17, dizendo o seguinte: isto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto os agitais não para melhor, senão para pior. Sabe o que estava acontecendo? A igreja estava se reunindo para tomar Santa Ceia. E ela ia mal para a igreja, mas voltava pior do que ela foi. Paulo estava dizendo aqui que eles estavam se agitando para pior. Eles não estavam tomando a Santa Ceia. Na verdade, eles estavam pecando contra Deus. Porque eles não estavam juntando ali para adorar o Senhor. Eles estavam se agitando ali apenas para adorar eles mesmos. O que estava acontecendo é que os ricos faziam as suas festas dentro da Santa Ceia e os pobres ficavam excluídos. E Paulo está dizendo: vocês estão se agitando, não é para melhor, mas sim para pior. Olha o verso de número 18. Porque antes de tudo, ouço que quando os agitais na igreja, há entre vós dissensões e em partes o creio. Imagina, irmãos, nós se ajudando aqui no quarto domingo da igreja, mas nós temos problemas com os outros. Era o que a igreja de Corinto estava fazendo. Paulo estava dizendo: vocês estão se ajudando para pior. E outra coisa, quando vocês se ajudam, vocês estão no mesmo lugar, mas com objetivos diferentes. Sabe o que a igreja de Corinto fazia? Ela valorizava as pessoas de alto poder aquisitivo, e aquele lá que recebia a Bolsa Família ficava excluído do canto. Eles olhavam os irmãos com um olhar financeiro. Os ricos fechavam a panelinha dele lá, e os pobres fechavam o grupinho deles lá, e ficava aquela divisão. E Paulo estava dizendo: isso é um problema entre vocês. Versículo número 20, para a gente aplicar a questão da Santa Ceia. De sorte que, quando nos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eu quero que você reflita comigo a seguinte coisa: nós podemos vir da nossa casa cansado para a igreja, podemos se assentar à mesa do Senhor, podemos pegar o pão, tomar o cálice e mesmo assim não ter participado da ceia do Senhor. Paulo estava dizendo: vocês toda semana estão se reunindo, mas vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. Mas como assim, Paulo? A liturgia está impecável. Tem um momento do pão, porque ele partiu, comeu e disse, porque tem um momento do cálice que a gente tem que beber. Ele está dizendo: vocês estão fazendo a coisa errada. Eles tinham uma motivação errada no seu coração. Eu estou percebendo aqui muitos irmãos conversando, voltando à igreja, por gentileza, e vou falar uma coisa que vai mudar a tua vida, então presta atenção. A motivação errada da ceia gera morte. Por que Paulo está dizendo que o desprezo que havia entre os irmãos era uma coisa fatal para a morte? Quando eu chego na igreja, eu vou chegar na igreja e eu falo assim: hoje eu vou tomar a ceia do Senhor, mas eu não converso com o Breno. Eu vou tomar a ceia do Senhor, mas eu tenho raiva do nosso irmão Jair. Paulo está dizendo o seguinte: se você despreza o seu irmão, você não está tomando a ceia do Senhor. Sabe o que você está fazendo? Comendo apenas um pedaço de pão e tomando apenas uma dose de vinho. É isso que está fazendo. Nada mais que isso. Não há o corpo de Cristo ali,
igreja e despreza o irmão, talvez você não fale, eu vou mais o bem. Eu nem gosto mais, eu nem gosto mais. E aí, eu também vou viver minha vida. Você não está fazendo nada, a não ser entrando para a igreja, saindo pior do que você está entrando, e ainda mais, você não está participando da ceia do Senhor. E Paulo, então, vai explicar o significado da Santa Ceia. Veja aí no versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo repartido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu fiquei muito intrigado com esse texto, e existe um teólogo que fez uma belíssima comparação. Ele diz que todas as vezes que nós vamos cear, nós precisamos ter 4 direções diferentes. Hoje é Santa Ceia, o pão está aqui, a mesa está posta. Ao tomar a Santa Ceia, eu preciso ter 4 direções diferentes. Primeiro, eu preciso olhar para trás. Jesus disse aqui, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, isso é o meu corpo. O que é a Santa Ceia? Nada mais e nada menos do que Cristo crucificado. Eu não posso me achegar numa Santa Ceia de qualquer maneira, porque a Santa Ceia é a morte vicária e substitutiva de Cristo Jesus. Quando eu venho para a igreja, hoje é Santa Ceia, eu preciso chegar aqui e elevar o meu pensamento a uma altura grande. E eu não tenho que olhar para o meu esposo, eu não tenho que olhar se meu filho está correndo na igreja. Eu tenho que parar e dizer: isso aqui simboliza o corpo de Jesus. E eu quero fazer a seguinte pergunta: por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Eu devo me levar àquele momento que ele estava na via dolorosa e o Senhor o Senhor ajudou ele a carregar aquela cruz. Eu devo me lembrar daquele momento que ele estava na cruz e ele estava levando os meus pecados diante dele. Eu devo ter em mente esta imagem. Eu devo me lembrar de Herodes lavando a mão. Eu devo me lembrar dos soldados pegando aquelas chicotes e batendo e arrancando um pedaço da sua carne. Todas as vezes que eu me lembro da Santa Ceia e que eu estou participando da Santa Ceia, eu devo olhar para trás. Eu devo me lembrar do Gólgota, do Getsemane, do lugar da caveira. Eu devo me lembrar da cruz, dos 2 ladrões. E eu devo me lembrar que foi por mim que aquele sangue que desceu por completo e no final um pouco de água foi pela minha vida e pela sua vida que isso aconteceu. Todas as vezes que eu tomo a Santa Ceia, eu devo olhar para trás. Agora, tem algumas pessoas que não conseguem entender isso. Eu vou explicar algo aqui, irmãos, sinceramente. Eu não estou falando aquele pregador, a sua vida nunca mais será a mesma a partir do doutor. Mas eu vou explicar algo que eu aprendi, eu quero compartilhar com você. Quando você fizer o uso da Santa Ceia, aprenda isso. É uma cena dramatizada, é isso mesmo. Você deve se lembrar daquele cenário na sua cabeça. Esquece o boleto, o problema, esquece. Você tem que olhar apenas para trás, porque Jesus disse: este é o meu corpo que foi partido por vós. Eu fui esmagado naquela cruz. Foi Isaías que disse isso, Isaías 53, porque Deus agradou moê-lo. Ele foi esmagado por mim, ele foi esmagado por você. E eu preciso levar o meu coração e a minha cabeça para essa imagem. Mas quando eu olho para a Santa Ceia, é uma segunda coisa. Eu preciso me lembrar da promessa dele. Olha o que diz o versículo de número 26.
Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes desse cálice, anunciais a glória do Senhor até que venha. Ao tomar a Santa Ceia, eu preciso fazer uma cena dramatizada no meu coração. Jesus morreu por mim. Mas também eu preciso ficar alegre. Por quê? Porque em breve Ele vai voltar. Olha o que Lucas expressa para nós aqui. Lucas 22, 16 e 18. Porque nos digo que não comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. Verso 18. Porque nos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. A Santa Ceia é um momento que o Senhor está lembrando a mim e a você. Filho, eu vou voltar. Esse sofrimento tem limite. Essa escassez da palavra de Deus tem data para acabar. Os anjos não sabem, e nem o Filho do Homem quando ele estava aqui. Mas o próprio Deus já marcou a data e a hora. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E lá em Tessalonicenses diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Que palavra? Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e depois nós seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares, e assim não haverá mais sofrimento, porque Deus vai tirar a sua igreja dessa terra. É Deus lembrando e chacoalhando você, dizendo: eu vou voltar. E eu estou confirmando isso na Santa Ceia, até que Ele venha. Para a gente ganhar tempo aqui, Ele diz também: todas as vezes que você tomar a Santa Ceia, verso número 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por gentileza, 15 minutos, olhe para mim, por favor. O texto está dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e não coma. Não é isso que está dizendo. Está dizendo: examine-se e depois coma. Quando eu vou tomar a Santa Ceia, você já viu 15 irmãos que ele pega a Santa Ceia, ou ele está vindo, aí ele pega a Santa Ceia, aí o olho dele está junto com o goleiro. Então o goleiro vai pegar. Aí, mano, aí não pegou não. Está todo de olho, depois eu te pego, pastor. Não pegou não. Ele é fiscal da vida dele. Ele está mais interessado se o irmão vai pegar a Santa Ceia do que ele tomar a Santa Ceia. Paulo está dizendo assim: a Santa Ceia é um momento de autoanálise. Não olhe para o lado direito e para o lado esquerdo para julgar o seu irmão. Você não é fiscal dentro da igreja. O seu compromisso é julgar a sua própria vida. Olhe para dentro de você, tire o raio-x de você, examine-se a você mesmo e não ao seu irmão. Eu estou falando isso porque tem muita gente que gosta. Pastor, Joel, não para vocês. Eu não tenho nada não para vocês, eu estou te falando só para falar mesmo. Ele quer que eu for o Joel. Quem eu não conheci, Joel? Isso é um problema dele com Deus. Eu expliquei para os irmãos aqui, muito bem explicado, capítulo 5 de Coríntios. Se tem alguém que não está dando testemunho na igreja, o que eu faço com essa pessoa? Eu arranco ele do nosso meio e digo: filho, você não quer se arrepender dos seus pecados, você não está dando testemunho, você não pode participar como membro da igreja. Eu tiro ele. Agora, o irmão não tomou ceia, ele sabe que ele não tomou ceia. O problema é dele com Deus, não é meu não. O problema meu é quando ele estiver dando mau testemunho e ele não conseguir sustentar essa vida dupla dele. Aí eu vou pegar ele, vou trazer ele da igreja e vou excluir ele. Não foi isso? Que o homem que estava ficando com a sua madrasta, ela estava acontecendo com ele por aí, e Paulo diz: tira ele do meio de vocês, não deixa ele. Agora, ele está dizendo assim, ó, Paulo: examine-se, pois o homem a si mesmo e depois coma. Grave isso aqui. Isso até para todo mês de cada dia. Você não foge da ceia por conta do pecado. Você foge do pecado por conta da ceia.
A ceia é instrumento de restauração. A ceia é instrumento de comunhão. É Deus te lembrando, te fortalecendo. E você não tem que fugir dela por conta de problemas que você tem, não. Você deve examinar a si mesmo, se arrepender dos seus pecados e tomar ela de maneira digna. É isso que Paulo está dizendo. Examine e coma. Você não pode tomar a ceia sem se examinar. Vamos correr aqui um pouquinho. Último ponto, acerca desses quatro. Paulo também aqui vai demonstrar que nós devemos olhar ao redor dos que estão diante de nós. Se você vai olhar para o lado, que seja para dizer: poxa, cadê aquele irmão que não vem para a igreja? Não está aqui na Santa Ceia. Poxa, cadê aquele irmão? Faz tempo que não vem para a igreja. É para isso. Você deve olhar para o lado, olhar ao seu redor, com um olhar de misericórdia. Verso de número 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Deixa eu colocar uma pulga atrás das correias. Olha para cá, por gentileza. Existem duas coisas em relação à Santa Ceia, ao sangue do Senhor. A primeira, ou você por ele é justificado, ou você por ele será condenado. Você só ocupará um papel. Ou você tomará a ceia de maneira digna. Que dignidade é essa? Comunhão com os irmãos, coração limpo, vida santa, uma boa reputação. Ou você toma a Santa Ceia e sabe de quem você fará parte? Para Deus você será a mesma coisa de Anás e Caifás. Você será a mesma coisa de Pilatos. Você será a mesma coisa dos soldados romanos. Sabe por quê? Você está tomando ela indignamente. Você acha que isso aqui é brincadeira? Não é brincadeira. A Santa Ceia do Senhor está certa. Eu ouvi um testemunho acerca da Santa Ceia de um pastor que estava na África, se eu não me engano, e ele disse que lá a Santa Ceia era 4 vezes ao ano. E ele não entendia por que a Santa Ceia era 4 vezes ao ano. E de repente, um mês antes de tomar a Santa Ceia, 2 presbíteros bateram na porta dele. O que os presbíteros queriam? Queriam saber se eles estavam prontos e aptos a tomar a Santa Ceia. Você está bem com a sua esposa? Você está bem com a sua mulher? Como é que estão as suas dívidas? Como é que estão as suas contas? E deixa eu abrir sua geladeira. Aí dizer que abriu a geladeira, ele era um estudante, ele viu que tinha pouca coisa lá. Logo na semana seguinte, chegou uma cesta básica. Os irmãos entenderam a seriedade da Santa Ceia. É Santa Ceia. Eu não jogo bola o dia todo para vir tomar ceia. É Santa Ceia. Eu não fico maratonando na Netflix, enquanto o rabo de celular e chega aqui, pega o pão e o suco. Não, meu irmão. É Santa Ceia. É dia de preparação, claro, que a sua vida toda é uma preparação, mas o dia da Santa Ceia é um dia ímpar. É um dia que você vem para você se fazer um somente com o Senhor. Versículo de número 28 ao 30, para não passarmos o horário aqui. Examine-se, pois, como homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernir o corpo do Senhor. Penúltimo, o que é esse discernir o corpo do Senhor? Existe o corpo físico de Jesus, que teve chicotada, foi pregos nas mãos, mas existe o corpo espiritual do Senhor. Perdão, o corpo místico do Senhor. O que é o corpo místico de Cristo? Somos a igreja do Senhor. Se eu tomo a Santa Ceia com raiva de alguém, com mágoa de alguém, aquele dia eu não gosto desse irmão. Se eu cruzar essa porta, eu vou pela outra. O texto está dizendo: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Coloca aí na mesa para mim agora esse texto 30. Por causa disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Já pensou?
Às vezes a gente, aí pastor, a igreja está tão fraca, a igreja está tão fria, o diabo está furioso. Diabo não, nem tudo é o diabo. Às vezes é apenas nós fazendo as ordenanças de Deus de qualquer maneira. Às vezes é apenas cada um de nós tocando indevidamente na ceia. Paulo está deixando claro. Tem gente da igreja de Corinto que está fraco, outros estão doentes e outros já morreram, porque não souberam tratar a ceia como deveria ser tratada. Tem gente que falta a ceia porque está com dor de cabeça. Tem gente que falta a ceia porque foi para a praia e está cansado. Você pode ser tudo menos crente, porque crente não faz isso. Crente não tem essa postura. Crente não toma a Santa Ceia. Ele vem para a igreja com seu coração quebrantado. Ele sabe que aquilo não é apenas um suco, aquilo simboliza o sangue de Cristo. Aquilo não é apenas um pão, aquilo simboliza o corpo de Cristo. Devemos ter postura com a Santa Ceia do Senhor. Olha o que diz aqui uma coisa interessante. Quero que você me ouça aqui, por gentileza. Existem doenças reumatogênicas. Sabe o que é isso? São doenças produzidas pelo pecado. Eu já disse aqui para vocês que ninguém é obrigado a dizer que é crente. Mas se você diz, pastor, eu estou na igreja, eu estou firmão com Deus, Deus está na minha vida, então se porte como crente. Porque você acha que tem coisa que é o diabo que bota na tua vida. Nananina não, é o próprio Deus que vai pesar a mão sobre você. Tomando ceia de qualquer maneira. Trata a igreja do Senhor como se fosse escola. Não entra às 7 horas, mas eu chego às 7h30, não tem problema. Isso é a casa de Deus, rapaz. Isso aqui é o povo de Deus. Isso é a igreja de Deus. Isso aqui não é qualquer coisa. Existem problemas que nós estamos enfrentando. E são problemas que o próprio Deus está colocando diante de nós. Porque não estamos sabendo tratar divinamente. Eu não estou dizendo que você é obrigado a tomar Santa Ceia. Eu estou dizendo que se você está dizendo, pastor, eu estou em comunhão e eu quero tomar Santa Ceia, então dobra a sua atenção ao fazer uso dela. Porque senão daqui a pouco você não tem força para vir para a igreja e está achando que é o diabo nas suas costas. Não, é a mão de Deus pesando a tua vida na fraco. Porque se você não leva as coisas de Deus com seriedade, Ele leva. Ele está olhando, Ele está observando. Isso aqui simboliza o corpo do Filho dele, o sangue do Filho dele. E Ele não deixará ninguém impune. Ele não deixará ninguém impune. Ai, pastor, mas estamos na época da graça. Isso é muito sério. Eu vou falar por mim. Eu temo e tremo as coisas da igreja. Falei para alguém esses dias, meu serviço fez que eu não perdi a hora. Na igreja eu não perco a hora. Eu não estou trabalhando para alguém. Como você me perder a hora do serviço? Eu já perdi. Na igreja, se eu chegar atrasado, é porque alguma fatalidade aconteceu comigo. Quando você chegar em casa, lê lá na Ageu, capítulo número 1. Ai de vocês que deixou a minha casa deserta e ficam aí perambulando pelas vossas casas. Vocês semearão e não vão colher nada. Vocês colocarão no bolso e o bolso de vocês não está furado. E vocês vão dizer, por que isso está acontecendo? É por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vocês está perambulando pelas vossas casas. Por que você não veio no culto? Eu estou cansadinho hoje, pastor. Por que você não veio no culto? Eu estou com dor de cabeçazinha hoje, pastor. Irmão, toma cuidado com as coisas de Deus. Se for para botar a mão, bota a mão para fazer para Deus. Isso não é para mim, não. Isso não é para o seu líder, não. Isso é para Deus, meu irmão. Paulo vai dizer, por isso há muitos de vocês que estão fracos, outros doentes, e outros de vocês já até morreram. Capítulo, versículo 31 e 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu achei lindo isso. Porque Paulo está dizendo, vocês não são do mundo. Mas se vocês não se portam da mesma maneira, vocês vão ser condenados junto com o mundo. Vocês não são do mundo. Quando Deus nos julga, nos repreende, quando eu faço uma autoanálise da minha vida, eu digo, realmente, pastor, eu chego na igreja mesmo, 8 horas da noite. Realmente, pastor, mal hora eu leio a Bíblia. Se você se julga, você é uma pessoa que será bem-aventurada. Porque nós temos que tomar cuidado acerca das coisas do Senhor. Duas coisas acontecem acerca da Santa Ceia, acerca do batismo, acerca da palavra. Ou ela nos quebranta, ou ela deixa o nosso coração mais duro. Tem gente que está enjoada com esse irmão. Tem gente que não aguenta mais pastor presidente. Ele já viu 10 pastor presidente. Ele já queria um apóstolo aqui que ele não aguenta mais pastor presidente. Ele não aguenta mais isso. Ele não aguenta mais pregação. Ele já conhece todos os louvores. Ele já sabe todos os pregadores do Espírito Santo. Duas coisas acontecem em relação às coisas de Deus. Ou ela quebranta o seu coração, ou o seu coração deixa ela nos dela, deixa o seu coração mais duro, porque você não ouve, não pratica. A igreja de Sardes, eu estou viva. Não, está morta. Laodiceia disse, eu sou rica, eu sou abastada, eu tenho tudo. Aí Deus disse, Jesus falou, não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre e nu. Vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. A realidade é que nós não estamos orando. A realidade é que nós não estamos avançando pouco na obra do Senhor. A realidade é que nós estamos tratando as ordenanças, estamos tratando as coisas de Deus, muitas vezes de qualquer maneira, e Deus está nos observando. Gostaria, por gentileza, você ficar sobre os pés. E está de novo,